Hoje nós estamos aqui para nossa conferência livre, né? Nossa primeira conferência aqui do nosso instituto, né? E eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Meu nome é Silvana, sou estudante de serviço social, estou no 6º período na faculdade, faço ela na Faculdade FAMetro e já venho de muitos anos também, conheço a Maísa já há muitos anos nessa luta pela causa, pelas mulheres. E queria aqui agradecer pelo convite, né, da Maísa, muito obrigado, e dizer que vocês estão em boas mãos, né, que a Maísa é uma pessoa muito maravilhosa, né, do jeito dela, mas ela é uma pessoa do bem, né, e o que ela puder fazer para ajudar, ela faz, né, pelas pessoas. E o nome da nossa conferência, Conferência da Mulher por Mais Dignidade, Mais Igualdade e Mais Democracia para Todas. Vocês podem repetir? Quem consegue? Conferência da Mulher por Mais Dignidade, Mais e Mais Democracia para Todas, né? Então é importante a gente fazer uma linha do tempo, né, do que acontece, das conquistas, né? Conquistas importantes, porque todas essas conquistas elas se deram através de luta, né? Não foi por qualquer motivo, ou porque alguém quis chegar lá e vou fazer isso pelas mulheres. Não, foi com muita luta, com muita luta. E a primeira coisa, uma das importantes, é o direito ao voto. Nós não podíamos votar, não é verdade? E nós conquistamos esse direito ao voto. Boa noite, primeiramente. Quem não me conhece, sou a Sônia, né? Já moro há 20 anos aqui no nosso bairro Vale do Sinai. E já está com uns 3 anos que eu conheço a Maísa também. E vi uma oportunidade dessa, né? De ter voz para o nosso bairro, que muitas vezes a gente não tem. Então, o tema coloquei aqui, procurei fazer o meu melhor, né? Mulheres empreendedoras inspiram outras mulheres a empreender. Então, a minha proposta é falar sobre empreendedorismo para a nossa comunidade, que às vezes nós mulheres a gente não tem essa oportunidade, né? Então, a maioria das vezes, entendeu? A gente tem filhos, né? No meu caso, eu tenho 5 filhos, então eu não tenho como eu trabalhar fora. Então, eu procuro trabalhar na minha casa, né? Então, assim, é uma renda que a gente gera para a família, é uma renda que a gente gera também para a nossa comunidade, porque a gente vai estar ajudando o outro, né? Se eu colocar, vamos supor assim, refeições para me vender, né? Marmitas que saem muito, né? Divulgar pelos grupos, pelo Instagram, que hoje em dia tudo é assim. Então, a gente precisa gerar um emprego. Quer dizer, eu vou gerar um emprego para alguém, porque eu vou precisar de alguém para me ajudar na cozinha, que só eu não vou, né, dar conta. Então, assim, aí a gente já vai gerar uma renda para outra pessoa, entendeu? Seja para ajudar na cozinha, cortar uma verdura, né, ajudar a embalar as marmitas. Então, a gente vai estar gerando também renda. E muitas vezes, nós, mulheres, a gente não tem essa oportunidade, né? Então, eu gostaria, né, entendeu, essa é a minha proposta, se eu tiver essa oportunidade de ir. Então, assim, de trazer, entendeu, empreendedorismo para a nossa comunidade, para estar gerando rendas e nossa... Boa noite, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês, né, que são mulheres também que lutam por tudo que ela falou, né, e nós estamos na primeira conferência livre de mulheres, né, somos mulheres empreendedoras, amém? Então, aqui eu estou falando sobre a primeira conferência livre para mulheres, né, que sejamos mulheres independentes, autonomia, e é o primeiro princípio no qual a liberdade reina em nossa essência, tá bom? Ser autônomo, por exemplo, você que trabalha por conta própria, tá difícil por causa da chuva. Você que trabalha por conta própria, eu trabalho por conta própria. Eu tenho um bazar, eu faço bastante faxina, né? Que a gente não deve se envergonhar do que a gente faz. E aqui é uma grande oportunidade que a gente tem, né? Aqui no Instituto, né? De se falar sobre a gente mesmo. Que bom que a gente tem uma oportunidade aqui de falar sobre nós, sobre essa mulher aqui que luta também conosco, né?
e eu não tenho muito a falar, mas eu quero falar sobre o quê? Sobre autonomia, que é um governo, é uma coisa que a gente tem, temos capacidade, né, de fazer alguma coisa para nos ajudar, mas também precisamos de ajuda, como foi falado com a primeira delegada, né? Precisamos de ajuda, sim, umas às outras se ajudando, né? Até para estar aqui, a gente precisa do voto de muitos para nos eleger, né? Independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para quê? Para nos ajudar. Boa noite, me chamo Carmeci, participando da primeira conferência livre, né, para as mulheres, e minha proposta é sobre emprego e renda, porque hoje em dia não está fácil, né? Trabalho, muitas mulheres, ultimamente muita gente tem me mandado mensagem, né, perguntando se eu não conheço, alguém que esteja precisando, né, para trabalhar, pode ser qualquer coisa, porque hoje em dia está difícil, não está fácil, e desigualdade salarial, né? Na pesquisa que eu fiz hoje, tem muitas mulheres que ganham menos, né, do que um homem, sendo que, se a gente for botar na balança, às vezes as mulheres trabalham muito mais do que o homem, porque além de trabalhar fora, ainda trabalha dentro de casa, né? A gente não para. E as coisas não é fácil. Acesso a cargos de liderança. Hoje em dia, para uma mulher alcançar um cargo numa empresa, às vezes ela tem que submeter várias coisas, né? Às vezes ela passa por abuso, entendeu? Às vezes, para alcançar um objetivo, subir de cargo, às vezes passa por abuso sexual, né? Passa por constrangimento na empresa. Então, de todas as formas, para a gente, mulher, não é fácil. Até para a gente andar no ônibus, hoje em dia está difícil, entendeu? Para andar na rua, é difícil também. Corre risco de várias situações, né? De assalto, de várias coisas, né? E apoio família, né? Rede de apoio, né, no meio da família. Hoje em dia é difícil também, porque hoje muitas mulheres acabam não conseguindo trabalhar, por mais que queira trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, não tem um apoio familiar. Precisamos de creche, né? Mais creche para as mãezinhas poderem colocar seus filhos, né, na creche, para ter mais um pouco de segurança. Porque hoje em dia, para você conseguir uma pessoa para cuidar do seu filho é difícil, entendeu? Tem criança que passa por violência, né? Então é isso. Eu agradeço pela oportunidade, por vocês estarem aqui. Obrigada. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Melissa Mendonça. Eu moro aqui no bairro desde quando eu nasci, né? E não tem tanto tempo assim, mas... Qual ano você tem, Melissa? Eu tenho 23 anos, para quem não 23 sabe. 23 anos que você mora aqui. Isso. Estou participando da primeira conferência livre, né? Graças à dona Maísa, né, pela oportunidade que ela abriu para todas nós, né, que estamos no grupo. Todas tiveram essa oportunidade para quem quisesse. E a minha proposta é por mais segurança para as mulheres. Hoje em dia, a gente, todo dia, toda semana, é muito comum já a gente ver notícias de mulheres que foram agredidas, foram espancadas, mortas até por seus companheiros, seus parentes, até desconhecidas, às vezes, atacadas na rua. E a gente sabe que a mulher é mais frágil, né? Tem menos força. E se a gente fosse perguntar hoje quantas mulheres a gente conhece que já sofreu uma agressão, é raro alguém que vai dizer que não conhece nenhuma, porque se tornou algo muito comum. E muita gente vê eu prefiro não me meter, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Mas a gente tem que se colocar no lugar das mulheres, porque a gente é mulher. E pode ser uma filha nossa, uma irmã, a nossa mãe, o que a gente faria, né? E a gente fala, mas ela tá nisso porque ela quer, ela aceita, ela apanha porque ela gosta. Mas, gente, vocês, não sei se as pessoas sabem, né? A dependência emocional faz a gente aceitar muita coisa que a gente não deveria. Então,
Se você conhece alguém que sofre agressão, que é dependente, que não tem a coragem de denunciar, eu coloquei aqui alguns contatos que você pode... Não precisa se meter lá na briga, mas faz a denúncia, que hoje em dia só de denunciar já ajuda muito, né? E não existe também só a violência física, né? Tem a psicológica, a violência moral, violência sexual, patrimonial e verbal. Só de lhe xingar já é uma violência. E é isso, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu me chamo Rayane e eu estou fazendo parte, né, da campanha da primeira conferência livre, né, para mulheres. E eu quero abordar o tema sobre mais mulheres na política, né? Eu trouxe uma frase aqui que diz assim, ó: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Gente, o que isso quer dizer? Nós somos mulheres, nós somos poderosas. Nós somos a maioria no mundo. E na política, nós somos a minoria. Nós somos caladas. Vocês já imaginaram a força que a mulher tem se unir? Se a gente se unir, a gente chega lá. Então, eu queria abordar sobre esse tema, né? É muito importante. Nós precisamos de mais representantes, mulheres, para falarem por nós. Nós somos caladas, porque a maioria dos homens estão lá dentro no poder. Mas se a gente, mulher, se une, a gente chega lá. Não é impossível, mas nós precisamos de união. Porque nós, mulheres, nós dominamos uma casa, nós dominamos os filhos. Por que não a política também? Não é verdade? Eu trouxe outra frase que eu achei ela muito, muito bonita. E eu queria mostrar ela para vocês também. Que ela diz assim: é nosso dever tornar esse mundo melhor para as mulheres. Se nós não lutarmos por nós, ninguém vai lutar. Nós temos que dar nossas mãos, não é verdade? Temos que ter mais representantes para falarem pela gente, para lutarem pelas nossas causas. Todas as causas serão em vão se nós não nos unirmos e falarmos. Não é verdade? Então, gente, eu estou falando sobre isso. Eu estou só falar que nós precisamos dar as mãos. Porque nós no poder, nós temos o poder. Só precisamos correr atrás. Verdade? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Valtânia Gomes. Sou candidata a delegada, né, a participar da quinta conferência que vai acontecer em Brasília. Precisamos do voto de vocês aqui para que nós possamos chegar a Brasília para falar, para debater a quinta conferência em Brasília a respeito do seu direito, que é o direito da mulher. Então, aqui, nesse momento, é a primeira conferência livre. Aqui é onde nós vamos falar das nossas propostas. A minha proposta é, se caso for eleita por você, pelo seu voto, que aqui era para essa conferência é muito importante. Eu quero dizer que é muitíssimo importante para cada uma de nós mulheres. Muita gente foram convidadas, mais de 100 mulheres, portanto, a gente está vendo a minoria e muitas não deram importância a esse voto de delegada, que possamos chegar a Brasília. Se nós não formos votadas o suficiente, a gente não vai chegar a Brasília para debater a pauta a respeito do direito da mulher. A minha proposta foi sobre a saúde da mulher. Por que a saúde da mulher? Cada uma de nós aqui precisamos do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Eu falo de mim, a dificuldade que nós temos de conseguir médicos, de conseguirmos exames. E quando conseguimos, vai para a CISREG, nós sabemos a demora que é. Então, eu agradeço, né? Eu agradeço pela presença de cada uma, pelas que deram importância a essa primeira conferência livre
aqui. Quer dizer que você é livre, você tem os seus direitos e você precisa conhecer os seus direitos. Boa noite. Eu me chamo Ana Maria Monteiro Penha. Eu sou residente dessa rua aqui há 30 anos que eu moro aqui na Casa 77, em Monte Sinai, aqui, em frente à casinha. Eu estou aqui para falar sobre a 5ª Conferência dos Direitos da Mulher, né? Então, eu vou falar sobre os preconceitos, né? Então, que nós vivemos numa sociedade que já é preconceituosa, né? Então, nós temos preconceitos dentro de casa, começa às vezes até pela nossa família, dentro de casa. Muitas das vezes, quando temos uma filha que ela engravida, aí não tem o pai vivendo com ela, aí já tem um preconceito, essa é mãe solteira, aí já fica naquela situação discriminando. E também nós temos, na sociedade, somos discriminadas também. Às vezes, quando a gente, às vezes, está vestido de um jeito, e aquela mulher está daquele jeito, meu Deus, nem parece ser mulher. Então, isso é preconceito social e desigualdade na nossa sociedade. Por cor também, a gente é discriminado de todo jeito, até pelo nosso comportamento. Então, nós, mulheres, temos que ter igualdade, né? Porque nós somos todos seres humanos. Nós temos que lutar pela nossa dignidade, vamos dizer. Se eu tenho alguma coisa contra uma pessoa de preconceito, eu tenho aqui a discriminação, tem a violência de sexo, de gênero, tem o machismo, aquele homem que não deixa a mulher trabalhar porque ele é o dono dela, ele quer ser o dono dela, mas não é. Aí tem a misoginia, que é aquela pessoa que tem ódio do outro, né? Discrimina pelo ódio, nem conhece muitas das vezes a pessoa, mas já está discriminando. Temos também aqui o combate ao preconceito. Nós temos a educação, a conscientização, o fortalecimento da legislação, empoderamento feminino, enfrentamento da violência. E nós temos também aqui embaixo as leis. A lei da Constituição Federal, aqui no artigo 88, o artigo 5º, também fala também sobre a violência da mulher. Temos também aqui a legislação do Código aqui Penal sobre a Lei Maria da Penha, né? Que muitas das vezes, essa Maria da Penha não presta, não vale nada, vale nessa questão que você vá e denuncie. Se você tem uma filha que está sendo abusada, sendo espancada, vai e denuncie. Não precisa identificar. Faça uma ligação anônima. Diz que denuncie, que você vai estar ajudando aquela pessoa. Tá? Muitas das vezes a mulher não tem força, né? Mas ela, achando outro que possa ajudar, ela sai daquela vida. E temos aqui também, nesse cartaz aqui, uma sociedade que tem mulheres livres, o teme e o progresso. Boa noite. Me chamo Maida Costa, sou candidata a delegada da nossa primeira conferência realizada pelo Instituto Bem-Estar Luiza. Vamos lá, meu povo. Alguém aqui presenciou algum tipo de violência contra a mulher? Vocês podem se manifestar? Alguém já presenciou? Você já presenciou, minha amiga? Já presenciou? Pois é. A violência contra a mulher não é apenas um problema de segurança pública, mas sim de educação, saúde, assistência e cultura. Não é apenas uma questão, não é apenas uma questão, gente, de urgência. É uma situação urgentíssima, porque vocês todas têm visto o que tem acontecido com as mulheres, né? Vocês viram recentemente uma agressão no elevador, onde uma mulher levou 61 socos, né? E o rosto dela até hoje está sendo feito algumas cirurgias, né, de reparação. É fundamental que as políticas públicas sejam construídas de forma transversal, sejam construídas pelos governantes e por toda a camada da sociedade. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, porque vocês vão fazer parte disso. Precisamos focar também na importância das políticas públicas para garantir dignidade às mulheres, salientando que temos uma diversidade de mulheres, sejam elas PCDs, sejam elas negras, sejam elas brancas, dentre outras que nós também conhecemos. Essa diversidade, ela está em nosso meio. E queremos só enfatizar vocês
que a dignidade humana não se trata de privilégio, mas um direito de todas nós. Todas nós merecemos ter dignidade. Necessitamos nos esforçar cada vez mais para que o mundo possa ser mais justo e tivermos igualdade, isso mesmo. E uma igualdade, ser mais justo e igualitário. Isso não depende de mim, não depende de você, mas depende de todas nós, para que isso seja feito, para que isso seja acontecido, para que isso venha a acontecer na minha vida e na sua vida e na vida de muitas mulheres que passam vários tipos de constrangimentos ou violência. Estamos todas reunidas hoje com o único objetivo de levarmos as nossas propostas, as propostas dessas mulheres, de vocês, minha, e fazermos uma só, para que a gente possa representar as nossas mulheres, de nossas comunidades, de nossa Manaus, em Brasília, na 5ª CNPM, que vai se realizar no final do mês de setembro. Eu agradeço a vocês por terem nos escutado, pelo esforço que cada uma fez aqui para estar aqui presente, porque nada é fácil quando nós queremos fazer uma transformação de vida, uma revolução, porque o que nós fizemos hoje dentro desta comunidade, tirando o nosso tempo, abrindo esse espaço e com essa rica oportunidade que nos foi dada esta tarde, nós temos mais é que agradecer. E vocês todas merecem um salva de palmas. Muito obrigada. A continuidade, né, nossa conferência livre. Nesse momento é o momento do debate, tá? Se alguém tiver alguma pergunta ou algo a acrescentar, fique à vontade nesse momento, tá bom? Fale o seu nome. Democracia. Pronto. Democracia, por favor. Pode falar. Sobre democracia. Falar sobre democracia. Democracia é um tema muito falado entre nós, né, que foi conquista de todos, né, que democracia quer dizer que cada um tem oportunidade de falar, né, de dizer a sua opinião, né? E, então, isso é democracia. A senhora ter direito ao seu voto na hora de votar, a senhora ter independência, né? Isso. A senhora ter livre expressão, né? Isso é democracia, tá bom? Obrigada. Alguém tem mais alguma coisa? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo? Vamos lá. Pode. Meu nome é Berenice, eu moro aqui na rua 17, né, moradora do bairro Maria Chaves também. E todas portaram assuntos interessantes. E acho que 3 ou 4 pessoas falaram sobre empreendedorismo, sobre trabalho. Sim. Para nós mulheres. Emprego e renda. Emprego e renda. Então, principalmente pessoas que têm compromisso com seus familiares, né? Nós mulheres, a gente trabalha em casa, trabalha na rua, né, como mencionado. E como é que fica a nossa renda? A nossa renda pessoal, a nossa renda para educar os filhos, né? Então, eu achei interessante isso, porque bastante pessoas focaram nisso. E é um ponto importante. Também sobre a importância da mulher na política. Política de bairro, política, né, na Câmara e assim por diante, né? E principalmente sobre a palavra igualdade. Porque eu acredito que é muito falado, mas é pouco feito. Porque nós temos aqui mulheres que desejam alcançar mais para si, para fazer algo melhor para a sua família. E muitas vezes ser esmagado pela própria sociedade. Então, as mulheres, elas, até mesmo mulheres, não sabem o direito que têm de ter trabalho igual, salário igual, respeito igual, né? Então, eu achei super interessante todas as pautas. Obrigada. Nós que agradecemos, meu querido. Encerrando, então, né, a nossa conferência livre,
aqui no Instituto Bem-Estar, Luísa, né? Nós estamos encerrando. Vamos dar continuidade agora à nossa votação. Nesse momento, a gente pede que as nossas participantes, né, se dirijam até o local onde vai ser votado, tá bom? Ai, Deus. Ela apenas está ajudando uma ceguinha. Deixa eu... Ainda vou ali. É só voltar aqui rapidinho e já me leva. Calma aí. Pode botar aí dois. Ainda não, Maísa. Tem 18 anos, é? Pode depois. Vou esperar o Miguel agora. Pode botar, dois votos. Espera aí, ela quer ter um voto. Marquei dois aqui. Tá, bote dentro da cesta ou dentro da urna. Olha, ela tá pegando os outros ali na rua. Vou votar mesmo. Sabe, se eu não for quadrado, né? Tem uma cadeira aqui, ó. Isso. Boa. Rabo da fila. Você vai sair, essa hora legal. Esse eu tá filmando, eu vou estar gravando. Então, após a nossa primeira conferência livre, nós vamos começar a contar os votos, né? Aqui está a nossa urna fechada, nós vamos abrir agora para a contagem de votos. Então, vamos lá, primeiro papelzinho, Maísa Costa e Rosiane Pimentel. Ana Maria Penha, Maísa Costa. Ana Maria Penha, Melissa. Ana Penha, Maísa Costa. Ana Penha, Melissa. Maísa, Melissa. Maísa, Valcânia. Maísa, Melissa. Maísa, Melissa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Maísa, Melissa. Ana, Maísa. Maísa, Melissa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Maísa, Valtânia. Ana, Melissa. Ana, Melissa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Rosiane, Valtânia. Ana, Maísa. Rosiane, Valtânia.
Maísa, Melissa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Maísa, Melissa. Ana, Melissa. Maísa, Melissa. Ana, Maísa. Maísa, Melissa. Maísa, Melissa. Ana, Maísa e voltando. Maísa, Melissa. Ana, Maísa. Ana, Maísa. Melissa e Maísa. Maísa voltando. Maísa, Melissa. Ana e Melissa. Maísa, Melissa. Após a nossa apuração, e antes disso, quero agradecer a todas as delegadas, né, que se dispuseram a estar aqui a apresentar uma melhoria para a nossa comunidade, na nossa cidade. E após a votação, nós já temos as nossas 3 candidatas eleitas a delegada, que são Maísa Costa, Ana Maria Penha e Melissa Melissa.